O Endrick acaba de humilhar a defesa da Croácia e o que ele fez no último amistoso antes da Copa prova que o Carlo Ancelotti vai cometer um erro histórico se não convocar o garoto para o Mundial. Quando o jogo parecia perdido e o Brasil repetia os mesmos erros da derrota contra a França, o fenômeno entrou, sofreu pênalti, decidiu a partida e mostrou que tem mais personalidade que muito veterano por aí. A imprensa mundial já elegeu o Endrick como o novo dono do time, mas os bastidores dizem que o Ancelotti ainda tem dúvidas. Hoje, no Footplay News, a gente vai analisar o clamor da mídia internacional pelo Endrick e o perigo de uma convocação sem o nosso maior protagonista. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O Ancelotti é louco de deixar o Endrick fora da Copa? Comenta aí e bora pro vídeo. Bom, vamos lá rapaziada, pra gente entender o tamanho do que o Endrick fez, precisamos lembrar do desastre que foi o jogo contra a França. O Brasil foi amassado, dominado e parecia um time amador diante dos franceses. Faltou tudo, organização, alma e principalmente alguém que chamasse a responsabilidade quando o bicho pegou. Aquela derrota deixou um clima de velório e muita desconfiança sobre o trabalho do Ancelotti, faltando poucos dias para a Copa do Mundo. O torcedor brasileiro estava com o coração na mão, sentindo que a seleção estava degraus abaixo das potências europeias. O jogo contra a Croácia não era apenas um amistoso de luxo, era a última chance de dar uma resposta para o planeta. E a resposta veio, mas não pelas mãos táticas do treinador ou dos nomes consagrados que começaram jogando, mas sim pela estrela de um menino que não conhece o significado da palavra medo e resolveu mudar o destino do Brasil em poucos minutos no gramado. Bom, o cenário contra a Croácia estava ficando perigoso. O Brasil oscilava, perdia intensidade e a desorganização do segundo tempo começava a assustar de novo. Foi nesse momento crítico que o Ancelotti chamou o Endrick. O impacto foi imediato e absurdo. Em um lance de pura agressividade e fome de bola, ele partiu para cima, provocou o erro da zaga croata e sofreu o pênalti que colocou o Brasil na frente. Mas não parou por aí, ele participou diretamente da jogada do terceiro gol, mostrando uma visão de jogo que muitos meias de criação não tiveram o jogo todo. O Endrick trouxe a energia que faltava e provou que o protagonismo não se pede, se toma. Enquanto outras estrelas batiam cabeça, o garoto de 19 anos agiu como um veterano de 3 Copas do Mundo. Ele foi o fator X que transformou o empate melancólico em uma vitória que devolveu o orgulho ao torcedor e coloca um ponto de interrogação gigante na cabeça da comissão técnica. Até a imprensa francesa, que costuma ser ranzinza com brasileiros, teve que se curvar ao talento do Endrick. O tradicional L'Équipe destacou que o garoto foi o único capaz de mudar a dinâmica de uma partida que estava escapando das mãos do Brasil. Segundo os franceses, o Endrick trouxe uma energia agressiva e decisão, no momento exato em que a seleção parecia perdida. Eles ressaltaram que o impacto dele não foi apenas físico, mas mental, influenciando diretamente o placar e a postura dos companheiros. Para os críticos da França, é impressionante como um jogador tão jovem já demonstra tamanha personalidade em momentos de pressão extrema. O veredito do L'Équipe é claro: o Brasil sem o Endrick é um time comum. Com ele, torna-se uma ameaça imprevisível para qualquer defesa no mundo. É o tipo de reconhecimento que o Ancelotti não pode ignorar se quiser levar o troféu para casa no verão americano. Bom, já na Espanha, onde o Endrick já é tratado como a próxima grande estrela do Real Madrid, o jornal Marca foi além dos elogios. Eles afirmaram que o garoto voltou a mostrar porque é considerada a maior promessa do futebol mundial na atualidade. Para os espanhóis, o que o Endrick apresentou contra a Croácia foi algo raro para a idade. Coragem absoluta para assumir o protagonismo. O Marca destacou que não se trata apenas de talento bruto, mas de uma mentalidade vencedora que poucos jogadores possuem. Eles escreveram que o Brasil encontrou no Endrick um jogador capaz de mudar jogos grandes sozinho, algo que nomes mais experientes no elenco ainda lutam para fazer com a amarelinha. Essa análise vinda da Espanha coloca um peso enorme sobre o Ancelotti, pois o jornal sugere que abrir mão de um talento com esse nível de decisão seria um desperdício imperdoável para uma seleção que busca o Hexa há mais ou menos 24 anos. Na Inglaterra, o respeitado The Guardian também se rendeu ao brilho do nosso camisa 9. Eles destacaram que o impacto do Endrick foi imediato e que em poucos minutos ele produziu muito mais do que vários titulares fizeram durante a partida inteira. O jornal inglês focou na capacidade de movimentação do garoto, que causou problemas constantes para a sólida defesa da Croácia. Além disso, exaltaram a rapidez com que ele toma decisões sob pressão, algo que define os jogadores de classe mundial. Para os ingleses, talentos como o de Endrick são raros porque não precisam de um tempo de adaptação. Eles entram e influenciam o resultado de forma natural.
O The Guardian deixou o recado: o Endrick tem uma qualidade natural para resolver problemas táticos no grito e no talento, e qualquer treinador que tenha um trunfo desses no banco e não utilize na Copa do Mundo está pedindo para ser questionado pela história do futebol. Até na Itália e na Alemanha o nome do Endrick foi o mais falado. O La Gazzetta dello Sport afirmou que o jovem entrou com confiança de um veterano, trazendo clareza e objetividade para um jogo que estava se complicando. Eles destacaram que o Endrick transforma momentos difíceis em oportunidade, o que é o DNA de verdadeiro campeão. Já o jornal alemão Bild foi curto e grosso: Endrick foi decisivo. Simples assim. Para os alemães, a entrada do garoto mudou o jogo porque ele não se escondeu da pressão, chamou a responsabilidade e resolveu a parada. O consenso na Europa é que o Brasil pode ter encontrado muito mais do que uma promessa. Encontrou um protagonista que faltava para dar o equilíbrio necessário entre o talento e a eficiência. Se o Ancelotti não enxergar que o mundo inteiro já viu e que o Endrick é capaz de fazer, ele corre o risco de ser o único a não perceber que o garoto é a peça que falta para o quebra-cabeça do Hexa. O grande problema agora está nas mãos do Carlo Ancelotti. Existe um boato nos bastidores de que o treinador estaria inclinado a manter uma lista de confiança, privilegiando jogadores que estiveram em todo o ciclo, mesmo que não estejam no melhor momento técnico. Deixar o Endrick de fora da Copa por uma questão de hierarquia seria o maior erro da história recente da seleção. O futebol é momento, e o momento do Endrick grita por uma vaga de titular, nem que seja de reserva de luxo, para entrar e incendiar as partidas. O Ancelotti precisa decidir se vai agir pela gratidão aos veteranos ou pela meritocracia do campo. Contra a França e contra a Croácia, ficou evidente que a hierarquia não ganha jogo. O que ganha jogo é a fome de vencer e a capacidade de decidir. O erro de não convocar o Endrick seria privar o Brasil da sua arma mais letal e dar um presente para os adversários que respiram aliviados quando não vem um garoto no banco de reservas pronto para entrar. Enquanto o Endrick brilha, o Vinícius Júnior continua vivendo um drama de identidade na seleção brasileira. Contra a Croácia, ele até tentou, mas mostrou uma postura diferente e participou das jogadas, mas ainda está longe de ser aquele Vini rei da Europa que a gente conhece no Real Madrid. Ele parece jogar com freio de mão puxado quando veste amarelinha, como se o peso da camisa 10 e do protagonismo estivessem travando o seu futebol. A melhora de atitude é um bom sinal, mas para uma Copa do Mundo, o Brasil precisa de produção, não só de tentativa. O Vini Júnior ainda busca a sua melhor versão nacional, e é justamente aí que o Endrick se torna essencial. O garoto tira o peso das costas do Vini, ele atrai a marcação, ele cria o caos e permite que outras estrelas tenham mais espaço. Sem o Endrick para dividir esse protagonismo, o Vini Júnior continuará sendo alvo único das defesas adversárias, facilitando o trabalho de quem quer anular o Brasil. A ausência do Neymar continua sendo um elefante na sala para o Ancelotti. Ficou claro nos últimos amistosos que o Brasil carece de alguém para pensar o jogo e editar o ritmo quando a tática falha. Muita gente começou a pedir o retorno do antigo camisa 10, alegando que falta criatividade no meio do campo. Mas o que o jogo contra a Croácia mostrou é que talvez a solução não seja um pensador clássico, mas sim um agressor como o Endrick. O garoto não precisa pensar o jogo 90 minutos, ele precisa de 10 segundos de explosão para quebrar qualquer linha de defesa. O debate sobre Neymar vai continuar existindo, mas o Endrick provou que ele é a resposta prática para a falta de criatividade. Ele cria jogadas através da força e da imposição física, algo que o Brasil não tem em nenhum outro jogador do elenco atual. Deixar esse fator de equilíbrio fora da Copa é aceitar que o time continue sendo previsível e dependente de lampejos que muitas vezes não acontecem. O Brasil de Ancelotti ainda está longe de ser uma máquina bem lubrificada. O time oscila demais dentro das mesmas partidas, perde intensidade no segundo tempo e mostra fragilidades defensivas preocupantes quando sofre mudanças. Coletivamente, a seleção ainda busca uma identidade clara. O problema é que em uma Copa do Mundo, você não tem tempo para procurar identidade, você precisa de resultados imediatos. E é aí que o Endrick se torna fundamental. Ele esconde as falhas táticas do time com o seu talento bruto. Contra a Croácia, o Brasil não jogou um futebol brilhante, mas venceu porque teve alguém capaz de decidir em um lance isolado. O Endrick é o seguro de vida do Ancelotti. Se o esquema tático travar contra uma retranca europeia, o garoto é o único que tem a coragem de partir para cima e inventar um pênalti ou um gol do nada. Abrir mão desse seguro de vida às vésperas do Mundial é um risco desnecessário que pode custar o emprego do treinador e o sonho de milhões de brasileiros. Bom, a conclusão que o mundo do futebol chegou após esse último jogo é que o Endrick deixou de ser uma promessa
promessa para o futuro e se tornou uma realidade para o presente. Ele não entra mais para ganhar experiência, ele entra para ganhar o jogo. O protagonismo que ele assumiu contra a Croácia é o que define as grandes seleções campeãs do mundo. Historicamente, o Brasil sempre teve um garoto prodígio que mudou o patamar do time em Copas, desde o Pelé em 58 até Ronaldo em 94. O Endrick carrega essa mesma aura, ele tem a estrela que o futebol exige nas horas decisivas, enquanto o debate sobre convocações ferve. O campo já deu o veredito. O Endrick é o jogador mais decisivo que o Brasil tem hoje depois de Neymar. O Ancelotti precisa entender que o protagonismo não tem idade, tem competência, e competência o garoto mostrou de sobra, calando os críticos e provando que a camisa amarela não pesa, ela flutua no corpo de quem nasceu para ser um gênio. Os amistosos contra a França e a Croácia serviram para mostrar duas coisas. O Brasil ainda tem muitos problemas coletivos para resolver, mas tem um talento individual capaz de superar qualquer barreira. O Endrick foi o nome do jogo, o dono da virada e o herói imparável que se tornou indispensável. O erro de não convocá-lo para a Copa de 2026 seria um golpe fatal na esperança do Hexa. O Ancelotti tem a faca e o queijo na mão. Ele pode levar o fenômeno e ter uma arma secreta imparável, ou pode deixá-lo em casa e carregar a culpa se o Brasil travar nos momentos decisivos por falta de alguém que chame a responsabilidade. O mundo já deu o recado, os jornais da Europa já fizeram um clamor e o campo já deu a resposta. Agora a bola está com o Mister. O Brasil precisa do Endrick e a Copa do Mundo merece ver esse talento brilhar no maior palco da terra. A máquina não pode parar e com o Endrick ela corre muito mais rápido. Mas e aí? Na sua opinião, o Ancelotti vai cometer a maior burrada da história se deixar o Endrick fora da Copa de 2026? Você levaria o garoto como titular absoluto ou ele é a reserva ideal para incendiar o segundo tempo? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Análise no som, Futplay é paixão, Futplay é paixão, Futplay é paixão.